família havia comprado um sítio muito antigo na cidade de Pinhal do Sudoeste, onde corria uma história na cidade que a antiga dona da casa havia sido assassinada pelo seu ex-amante a punhaladas dentro de um dos quartos, sendo por este motivo que o sítio, segundo comentavam, era assombrado. Ninguém deu muita importância ao fato, pois achávamos que eram aqueles causos do interior. Eu, já na primeira noite, que era completamente incrédulo, passei a respeitar todas as lendas e histórias que o pessoal conta pelo Brasil afora. O sítio era bem grande e antigo, com uma aparência bem sinistra. Tinha 4 quartos e a cozinha não era ligada com o casarão antigo, nem o banheiro. Por isso, à noite, eu tive que dar a volta pela casa para conseguir tirar a água do joelho. Quando saí para ir ao banheiro, dando a volta pela casa, pude perceber que havia alguém parado próximo ao arbusto me observando. Levei um susto e nem consegui ir ao banheiro. Voltei correndo o mais rápido que pude e enfiei-me embaixo dos lençóis. Depois, passei a ouvir vários ruídos pelo corredor, como se alguém estivesse arranhando as paredes. E para completar, em algumas vezes ouvia gemidos de dor, como se alguém estivesse passando mal. Até que, em determinado momento, tudo ficou no mais absoluto silêncio, ficando somente o som dos animais noturnos. Quando amanheceu o dia, não contei para ninguém. Durante o dia, tudo estava correndo normalmente. Vez ou outra, víamos algum animal andando pelas árvores ou colhendo frutos no chão. Nada mais que isso. A tarde passou e a noite chegou novamente para o meu temor. Tinham terminado nossas tarefas, tomamos banho, jantamos e ficamos conversando um pouco, e aí fomos dormir. Quando chegou aproximadamente umas 2 da manhã, acordei assustado novamente com o mesmo barulho da noite anterior. Eu tremia todo de medo. A porta do meu quarto estava entreaberta e, como não havia iluminação elétrica do sítio, o sítio era bem antigo mesmo. Minha mãe deixou uma lamparina no meio do corredor, sendo que isso fazia com que eu conseguisse ver se alguém passava diante do meu quarto. Em certo momento, percebi que havia alguém andando em direção ao quarto dos meus pais. Achei que fosse minha mãe e logo pulei da cama e corri para o corredor, pois estava com medo e tinha um sofá velho no quarto dos meus pais, sendo que achei que minha mãe deixaria eu dormir lá, já que esta seria a nossa última noite naquele sítio velho e bizarro. Assim que alcancei a minha mãe no corredor, eu a toquei pelo ombro e tomei um susto enorme, pois não era minha mãe, era uma outra mulher em estado de decomposição. No lugar de seus olhos, percebi apenas manchas de sangue. Gritei e saí correndo em direção ao meu quarto. Joguei-me em cima da cama e aquela figura monstruosa estava parada na porta do meu quarto olhando para mim. Não me lembro de ter visto meu irmão, porém ouvi seu grito chamando meu pai. Quando olhei novamente em direção da porta, já não havia mais ninguém. Segundos depois, entraram o meu pai e a minha mãe no meu quarto e eu contei o que havia acontecido, mas eles não se importaram muito não acreditaram na história. Então
O meu irmão contou que havia visto alguém parado na porta no meu quarto, sendo que ele achou que fosse minha mãe e a chamou, mas quando ele virou, ele percebeu que não, que era uma mulher velha e feia, com o rosto pálido, que parecia que ela estava morta. Parece que quando meu irmão contou essa história, meus pais perceberam que não era invenção e nem tampouco sonho ou pesadelo que eu poderia ter tido, pois pessoas não poderiam compartilhar o mesmo sonho. Nós ficamos com aquela casa cerca de 3 anos, até que de tanto eu não ir, meus pais resolveram vender o sítio, mas aqueles fatos aterrorizantes ficaram gravados em minha mente para sempre. E nunca me esquecerei daquela experiência horrível que passei em minha vida. E aí, pessoal, gostaram da história de hoje? Se gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber todo o nosso conteúdo. Vocês são muito importantes para nós. Meu muito obrigada e até o próximo vídeo.